volta. Eu sou a Raquel Roque e essa é a aula 2 do nosso módulo 1. Estamos avançando aqui no curso de Employer Branding para estrategistas de RH e nessa aula a gente vai falar sobre essência e posicionamento. Você fez seu exercício do final da aula 1? Espero que sim, porque agora a gente vai começar a avançar aqui. A gente precisa que você tenha aí já assimilado, né, alguns desses conceitos que a gente falou que são importantes para a gente avançar. Bom, sobre essência e posicionamento, é importante que você pense em atrair ou repelir. Como que você se sente, como que as pessoas se sentem a respeito da sua empresa, né? Principalmente quando você fala sobre oportunidade de emprego, quando você posta um anúncio de vaga, você acha que isso atrai, que isso repele? Como que a sua empresa tem se posicionado? Como que é o jeito correto da empresa se posicionar, né, sobre alguns assuntos? São muitas questões, né? Mas não se assuste, não se apavore, porque isso é simples. Simples? Simples como? Se você falou de tanta coisa, né? Que a resposta, ela é mais simples do que você imagina, né? É muito fácil, basta ser genuíno. Eu já falei dessa palavra aqui algumas vezes, né? É preciso ser genuíno, principalmente se tratando de Employer Brand. A verdade, ela é muito mais fácil de aparecer e de se mostrar e de tentar verbalizar do que a mentira, né? A mentira exige muitos malabarismos e ela é muito mais difícil de fazer as pessoas acreditar, porque ela exige ali uma experiência, né? Uma articulação, uma coisa mais teatral. E um erro muito comum que acontece aqui são das empresas replicarem a prática de outras empresas por puro comodismo. E aí não tem a personalidade, a genuinidade que a gente está falando aqui. Né? Por quê? Porque faltou responsabilidade e maturidade também, que a gente já falou nas aulas anteriores. Né? Então, aqui basta ser genuíno para construir uma coisa real, sincera, né? Que encanta, que atrai outras pessoas. Eu quero dar um exemplo aqui para ilustrar isso que eu estou falando, de uma situação que inclusive eu vivi. Né? Se a sua empresa, em uma das empresas que eu já trabalhei, se a sua empresa, a empresa que você trabalha hoje, ela tem valores, por exemplo, mais tradicionais, ela deve se posicionar como tal, como uma empresa que tem valores mais tradicionais. Não adianta, por exemplo, ela fingir ser descolada, e aí vamos levar isso aqui para a realidade, né, para o que eu vivi. De ser descolada, de não ter um dress code, né, que é um código de vestimenta. E aí, no dia a dia, os líderes, os gestores, implicarem com roupas que os colaboradores estavam vestindo. Então, não é muito melhor você ter um código de vestimento muito mais simples, né? Muito mais sincero, muito mais maduro, muito mais responsável. Que você tenha um código de vestimenta onde você define qual é o tipo de roupa que os colaboradores podem ir até a empresa, ou melhor do que isso, você pode dar uniformes para os colaboradores e eles vão todos iguaizinhos, padronizados, porque a sua empresa tem valores tradicionais, onde ela valoriza, né, que os colaboradores estejam vestidos no mesmo formato, né, de uniforme. Agora, se a sua empresa é realmente, né, essencialmente descolada, se os colaboradores, se o fundador, né, que é o grande idealizador ali de toda aquela estrutura, se ele não se importa com isso, ok. Então, nós não temos dress code, né? Não tem problema aqui, as pessoas podem vir com a personalidade delas, da maneira como elas se sentem mais à vontade, trabalhar no dia a dia, porque o que a gente tá preocupado aqui, o que a gente se importa mesmo, é com a produtividade, é com a satisfação, né? Não é com a roupa que as pessoas estão usando. Ok? Deu para entender isso de uma maneira bem simples, né? Um exemplo para ilustrar aqui sobre essa questão de essência e posicionamento, é se posicionar até mesmo nessas pequenas coisinhas, né? Porque são essas pequenas coisinhas que vão construindo uma jornada inteira, na experiência completa do colaborador. Então, se a sua empresa, por exemplo, quer estabelecer uma apresentação, uma melhor apresentação para os colaboradores, você coloca isso no código de ética de conduta, cria uma política para reger isso, né? O código de vestimenta. E informa isso para as pessoas, né? Porque elas também não têm bola de cristal, elas não vão adivinhar. Então, o mais importante aqui, além de você estabelecer isso, é você comunicar isso para os colaboradores. Lembra que eu falei que toda empresa é uma marca empregadora e a diferença é se você comunica isso ou não? Então, você está comunicando para as pessoas o seu posicionamento, o que você espera delas, quais as expectativas, até mesmo nessas pequenas coisas. Que hora que elas podem ir ao banheiro,
É toda hora que elas quiserem? Que hora que elas podem beber água? Que roupa que elas podem ir trabalhar? Isso tudo está sendo verbalizado dentro da sua empresa? E eu estou começando assim de pequenas coisas, porque parece óbvio, mas são nessas pequenas coisas que acontecem os problemas, que a gente começa a ter insatisfação e começa a ter falta de engajamento e falha na comunicação, né? Então, o óbvio também precisa ser dito. E aí, vamos partir aqui no próximo slide para um case onde a gente vai exemplificar uma coisa, um exemplo maior, né? Sobre essa questão de posicionamento. Eu trouxe aqui um case bem famoso que exemplifica bem isso que eu estou falando sobre essência e posicionamento. É o case da ReHap e como ela se posicionou, como essa empresa se posicionou em contratar somente mães como vendedoras. Vocês conhecem a ReHap? É uma das maiores lojas de brinquedo do Brasil. E a iniciativa da ReHap buscava por candidatas, eles anunciaram uma vaga de emprego, onde as candidatas, através da própria experiência delas com a maternidade, que inclusive eu estou aqui maternando o meu segundo bebê, onde essas pessoas, essas mulheres, pudessem auxiliar gestantes e outras mamães, e pessoas que vão lá comprar presentes, enfim, né? Os clientes da loja de um modo geral, elas pudessem auxiliar na compra desses produtos para os seus bebês. Então, olha aqui. Para a ReHap, ser mãe se tornou um pré-requisito para ser colaboradora de lá, para trabalhar na loja. E isso funcionou e virou um case de sucesso em employer branding, porque isso se conecta com a realidade da empresa. Eles vendem brinquedos, vendem produtos de bebê, vendem coisas que futuras mães compram, né? Mães de primeira viagem, pessoas que vão presentear alguém que está vivendo essa realidade, né? Então, isso se conecta com a realidade deles. Então, pensa como seria incoerente não dar oportunidade para esse tipo de profissional, né? Inclusive, essas mães, esses profissionais, elas sofrem muita discriminação no mercado de trabalho, né? Para conseguir uma recolocação, quando elas retomam da licença maternidade, muitas vezes elas são desligadas. Então, além de apoiar uma classe que sofre discriminação em processo seletivo, eles também fortaleceram a marca deles, empregadora, né? De relacionar com o produto que eles vendem com a pessoa que melhor conhece, né? Porque elas estão vivendo, elas estão inseridas ali num ambiente que tem brinquedos, que tem acessórios para bebês, que tem aquilo ali, que conhece, né, a fundo, pessoalmente, o que está vendendo, o que está trabalhando. Deu para entender com esse exemplo bem rico? E eu quero saber já, no comecinho desse módulo, comecinho dessa aula, eu quero saber de você se fez sentido isso que eu falei, se você conhece assim, um outro grande case, às vezes tem aí algum na sua cidade, né, que não ficou tão famoso, mas que fez esse tipo de vaga que a gente conhece como afirmativa, né, onde você privilegia uma mão de obra, né, um estilo específico de profissional que muitas vezes está sofrendo discriminação por outras empresas, pelo mercado de trabalho de um modo geral, né? Então, hoje em dia também tem muita vaga afirmativa 50 mais, 40 mais, para apoiar os profissionais nas idades, né, mais avançadas e que muitas vezes ficam de fora do mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho acredita que eles não têm mais capacidade para trabalhar. Isso é um absurdo, né? Então, vagas afirmativas que se conectam, volta aqui, reforço, que se conectem com a história, com a sua cultura. Não faça por modismo, colocando pessoas dentro da sua empresa onde as lideranças não estão preparadas para receber, né? Ou às vezes, vagas de pessoas portadoras de deficiência, né? Pessoas com deficiência, e que a empresa não tem estrutura física para receber, então isso tudo tem que ser muito bem pensado, muito estruturado. E eu quero saber se você conhece um grande outro exemplo, fala comigo se você já conhecia isso da ReHap, o que você achou, se isso fez sentido para você, se isso faz sentido para a realidade aí que você está inserido, eu quero saber, hein? Não deixe de me dar esses feedbacks, de entrar em contato comigo lá nas redes sociais, eu vou adorar saber. Bom, então como eu falei para vocês, aqui é muito importante ter coerência, né, de trazer o posicionamento relacionado com o que a sua cultura promove, né, com os seus serviços, o que a empresa oferece de produto e serviço. E aí, para isso, eu trouxe aqui algumas regras de ouro, né, do Employer Branding, que são muito importantes nessa questão de posicionamento e essência da sua marca empregadora, que são:
consistência, coerência, frequência. E nós temos também os sabotadores, que são aquelas coisinhas que vão te atrapalhar, que você pode achar que vai super bombar aí, que vai transformar a sua empresa numa marca empregadora de sucesso, mas na verdade pode ser um tiro no pé, né? Que são inconsistências, incoerências e algumas irregularidades, tá bom? Eu vou explicar melhor isso aqui para vocês. Aqui é mais importante que você tenha consistência, né? Qualidade, coerência, frequência nas suas ações, por menores que elas sejam, né? Que isso vai construir um todo muito grande, do que você agir por modismo, né? Replicando ações de outras empresas e que não tem nada a ver, que não combina ali com aquela realidade. E também algumas os sabotadores, né? Que são as incoerências, como eu falei, do dress code, né? De você tentar fazer uma ação e promover uma coisa mais descolada e mais atrativa para outras pessoas, mas que na verdade aquilo é inconsistente, né? Aquilo não se mantém, aquilo não se sustenta. E tem algumas irregularidades também, de você colocar as pessoas, como eu falei, um portador de necessidade especial, né? Uma pessoa com deficiência, numa vaga, numa empresa, onde as pessoas daquela equipe não estão preparadas, onde não tem estrutura física para receber. Então, esses são exemplos de sabotadores aqui muito simples, né? Muito evidentes. E aí, aqui a gente chega numa conclusão sobre EB. EB, então, é a percepção das pessoas sobre a marca empregadora, que é diferente da percepção das pessoas sobre negócio ou sobre seus produtos e serviços. Então, às vezes, as pessoas conhecem a sua empresa pelo que ela vende, né, pelo que ela oferece como solução, produto ou serviço, mas isso é diferente. E aí as pessoas podem ter uma grande experiência, uma experiência positiva sobre a sua empresa, sobre o que ela vendeu, sobre o que eles consumiram, mas os colaboradores não estão tão satisfeitos assim como os clientes estão. Então, o Employer Brand, a gente precisa ter em mente que ele é diferente da percepção que as pessoas têm sobre marca e produto, né? E eu vou explicar isso melhor aqui no próximo slide, onde eu vou falar sobre essas 3 dimensões de marca empresarial e por que isso é tão importante para você continuar construindo aqui comigo esse conhecimento de Employer Brand. A primeira, que é a marca institucional, ela é a marca mãe, né? Ela representa a sua empresa como um todo. E eu trouxe um exemplo aqui de uma marca mãe muito conhecida, que é a Unilever, né? E aí ela tem a marca de consumo, que são os produtos que acompanham, né, os serviços que ela oferece, que ela oferta, né? Por exemplo, o que a Unilever tem? Ela tem produtos Dove, produtos Lux, né, sabonete, toda a linha de banho. E ela tem a marca empregadora, que é a imagem da empresa como um lugar para se trabalhar. Então, tem pessoas que gostam do sabonete Dove, que conhecem isso da grande marca institucional, que é a Unilever, mas é um colaborador insatisfeito dessa empresa, que está lá, ou que escutou alguém de lá falando, então é uma percepção diferente do produto e da empresa como ambiente para se trabalhar. Deu para entender melhor essas 3 dimensões? Está fazendo sentido para você? E aqui a gente tem uma grande diferença nessa questão de marketing e comunicação, né? Que é como você propaga isso para as pessoas. Porque quando a gente fala de marca de consumo, de marca institucional, mesmo para aquelas empresas que oferecem produtos de nicho, né? Que poucos podem ter, como por exemplo, produtos muito caros, né? Produtos alto ticket, produtos de luxo, que poucas pessoas podem consumir, mesmo essas empresas, elas geram desejo, elas trabalham com comunicação e marketing para geração de desejo em massa, né? Porque até para fazer arder mais esse desejo de exclusividade, né? Por essa lógica de que quanto mais, melhor, né? Então, essa é o conceito que as pessoas têm de marketing quando a gente fala de marca institucional e de marca de consumo. Quanto mais, melhor. Divulga, porque quanto mais pessoas a gente atingir, mais a gente gera esse desejo, mais a gente vende, mais a gente lucra, certo? Só que quando a gente fala de marca empregadora, a gente não precisa de quanto mais melhor. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que eu falei agora há pouco, das incoerências dos sabotadores e que é melhor você fazer devagar, com consistência, com coerência, com frequência, do que aqui tentar atingir o maior número de pessoas possível para falar que a sua empresa é maravilhosa e que ela é um ótimo lugar para se trabalhar.
Por quê? Porque quando a gente fala de marca empregadora, o desafio é gerar desejo de trabalhar na sua empresa nas pessoas certas, para que essas pessoas queiram entrar e ficar nas suas organizações, para que elas queiram ficar na sua empresa. Então, aqui, quando a gente deixa um funil de processo seletivo, né, de recrutamento e seleção, muito aberto para muita gente querer entrar, mas essas pessoas também vão sair, porque elas não se conectam com o que a empresa oferece, com os valores, com os princípios, com o que a empresa produz, com a marca empregadora de um modo geral, né? Elas vão pelo desejo que foi construído ali nelas, pela percepção que elas tinham, que pode ser até equivocada, que não é real, que não é fake, e que elas vão querer ficar, elas vão querer permanecer. Então, aqui não é quanto mais, melhor. Aqui é pessoas certas para que elas queiram entrar na sua organização e ficar, para que elas queiram permanecer na sua empresa. Então, guarda essa informação, porque essa informação é valiosa e é aqui que você difere como profissional de RH, estrategista, dos profissionais que normalmente trabalham com employer branding, que são profissionais de comunicação, de marketing, né? Que, como eu te falei já no começo dessas aulas, normalmente trabalham com employer branding, são esses profissionais, são relações públicas, são jornalistas, são profissionais de comunicação, do marketing, que trabalham fazendo grandes campanhas de endomarketing. E eles trabalham com essa concepção de que quanto mais pessoas eles atingirem, melhor. E o profissional de RH, quando ele vai trabalhar com employer branding, ele conhece o perfil, ele conhece a cultura, ele é um grande guardião da cultura da empresa dele. Ele conhece todos os símbolos, todas as pessoas, todos os rituais. Então, ele já tem a visão de qual é o público certo que precisa ser atingido. Então, quando a gente entrar lá nas partes práticas de conhecer melhor essa persona do colaborador ideal, a gente vai ver aqui que acertar a pessoa certa, né, mirar na pessoa certa e trazer a pessoa certa para dentro da empresa é muito mais valioso do que trazer pessoas em quantidade para dentro da empresa. E aí, para concluir aqui essa questão das 3 dimensões, então, de marca empresarial, eu trouxe essa citação de um livro, que eu vou pegar aqui até para indicar para vocês, recomendação de leitura, que eu cito, né, esse livro, porque toda vez que eu tenho oportunidade, porque o que difere, então, a opinião das pessoas nesses 3 aspectos, né? É pura e simplesmente a opinião das pessoas que estão inseridas direta ou indiretamente na empresa. Então, o que interessa aqui para nós é como as pessoas reagem ao pacote de benefícios funcionais, econômicos e psicológicos oferecidos por um emprego. Então, a gente volta naquilo ali. Não precisa necessariamente em marca empregadora a pessoa ter uma opinião sobre o seu produto, né? Ela gostar de consumir o seu produto, o seu serviço. Mas sim, ela ter interesse em como o que ela sente, né? Como ela reage ao pacote de benefícios que a sua empresa oferece. E aí, aqui, como pacote de benefícios, vamos pensar naquela questão do tangível mais intangível, né? Que é os benefícios funcionais, né? Dinheiro, saúde, tudo isso. Econômicos e psicológicos que são oferecidos dentro ali daquela organização. Então, o mais importante aqui do que qualquer coisa, né, a opinião das pessoas sobre a maneira como você vende seus produtos e seus serviços, é sobre como elas reagem ao que você tem oferecido para elas como pagamento pelos seus trabalhos, né? Então, aqui, você como profissional de RH estrategista, você já deve ter aí de pronto, mapeado a opinião das pessoas, né? As pesquisas de clima da sua empresa, as pesquisas de opinião e de satisfação sobre benefícios, sobre rotina de trabalho, sobre a cultura, sobre as lideranças, enfim. Mas se você ainda não saberia responder aí de pronto, de cabeça, a opinião das pessoas, dos seus colaboradores, calma, se você ainda não tem resposta, que a gente vai chegar lá também, eu vou te ensinar como levantar esses dados na aula de diagnóstico que a gente vai ter mais à frente. Por hora, o que eu quero que você fique aqui é com essa reflexão. Você acredita que na sua empresa as pessoas estão satisfeitas com o que a empresa oferece nesse pacote aqui de benefícios? Você acredita que as pessoas que trabalham com você estão satisfeitas? Então, você pode começar até fazendo essas perguntas e como quem não quer nada para os seus colegas aí de trabalho, né?
as pessoas estão satisfeitas com o que a empresa oferece. E eu vou deixar aqui também, ó, a recomendação de leitura desse livro, que é o livro Employer Branding, Conceitos, Modelos e Prática, da Bruna Mascarenhas e de Viviane Mansi. Eu sou devota dessas duas, esse livro é maravilhoso. Ele vai ser citado aqui muitas vezes ao longo dessas aulas, então devorem, porque ele é fundamental aí para você que está gostando desse tema de Employer Branding. E aí, para a gente avançar aqui, agora que você ficou aí com essa reflexão, que eu quero que você pense sobre isso, como que as pessoas reagem na sua empresa sobre o que a empresa tem oferecido. Eu vou avançar aqui para essas 3 letrinhas mágicas, que é aqui que está todo o segredo, todo o ouro desse curso. É o seu grande trunfo aqui no RH. É a sigla em inglês, que é capaz de determinar o sucesso da sua marca empregadora ou o fracasso. Então, é muito importante que você pense em EVP, que você durma e acorde pensando em EVP. E você, como profissional de RH, é a melhor pessoa para isso. É por isso que eu venho falando aqui algumas vezes sobre profissionais de comunicação que trabalham em construção de marca empregadora. E aí vocês vão entender aqui por que eles não são os melhores profissionais para fazer isso, e sim você aí do RH. EVP, então, significa Employee Value Proposition, ou promessa de valor ao empregado. Então, o que é isso? É esse pacote de benefícios funcionais, econômicos e psicológicos que a gente acabou de citar, né, que a Bruna Mascarenhas e a Viviane Mansi falam. Os benefícios, né, que a empresa oferece, né? Quem é a melhor pessoa para construir isso dentro de uma empresa? Não é você, profissional de RH? Não é isso que você vem fazendo aí ao longo da sua jornada no RH? Construir um plano de cargos e salários, fazer a análise das remunerações, se as pessoas estão recebendo que o mercado paga, né? Se o que elas recebem está de acordo, trazer mais benefícios para os colaboradores, colocar avaliação de desempenho, estimular feedbacks. Tudo isso constitui a EVP. Quem que é o profissional mais adequado para conduzir uma avaliação de desempenho, para recrutar e selecionar profissionais, para confeccionar esse plano de carreiras, né, com possibilidades ali de crescimento dentro da empresa, quais são os locais, os níveis para onde as pessoas podem ascender dentro da empresa, né, crescer e se desenvolver dentro da empresa. Quem que é esse profissional? É o profissional de comunicação ou é o profissional de RH? E aqui eu quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra profissionais de comunicação, tá? Eu só reforço isso porque o profissional de comunicação ele tem que trabalhar aqui em parceria com o de RH. Você, RH, tem que trabalhar em parceria com o de comunicação, porque ele é a melhor pessoa para comunicar, para te ajudar nas campanhas de endomarketing, para te ajudar a construir aqui a melhor maneira de alcançar essa persona, que ele conhece bem sobre persona, sobre nicho, sobre público. O erro é das empresas quando elas contratam uma agência de comunicação para tocar um projeto de Employer Branding, sem acionar o RH, que é o especialista aqui em EVP, em construir toda essa jornada de valor, né? Nessa oferta de benefícios tangíveis e intangíveis, né? Porque por mais que o profissional de comunicação receba números aqui, a parte intangível, a parte ali de conhecer a cultura, de conhecer as pessoas, de conhecer todos os rituais e os símbolos da organização, porque é para ajudar, né, atrair os profissionais mais qualificados, né, selecionar e, ao mesmo tempo, reter e engajar os que já estão lá dentro, é o profissional de RH que conhece, né, como verdadeiro guardião dessa cultura organizacional. Então, aqui, mais uma vez, eu vou reforçar, eu acredito no poder da parceria de um profissional de comunicação com um profissional de RH, né, para que juntos construam toda a comunicação, e aí, interna e externa. A gente vai falar sobre isso lá na aula de comunicação, né, nas próximas aulas e conforme vocês forem avançando. Porém, entretanto, contudo, todavia, o papel da construção e manutenção dessa EVP é do profissional da gestão de pessoas. Então, nós aqui, profissional de RH e estrategista. E aí, tá fazendo sentido isso aqui para você? Estão conseguindo captar bem isso tudo? Vamos fazer aqui, ó, um pequeno apanhado do que vimos até aqui. Então, nós conhecemos a parte conceitual na aula 1, fundamental, né, o que era essencial, sem muito blá 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 de teoria.
E também falamos sobre essência e posicionamento, né? Como que é importante a sua empresa se posicionar de maneira coerente, de maneira genuína. E aí, na próxima aula, a gente vai mergulhar mais nesse tema de AVP, da nossa promessa de valor ao empregado, para a construção dessa marca empregadora forte, tá bom? Mas, para encerrar esse módulo aqui com chave de ouro, lembra que eu falei que significa esse clipezinho aqui? Lembra? O que é? Material complementar, muito bem. Então, eu deixei um material complementar para você baixar aqui, que são os exercícios, né, para você responder baseado aí na sua realidade, na realidade da empresa onde você está trabalhando hoje, na realidade que você está inserido. E aí você vai me falar se ela é pequena, média ou grande, né, porque a gente viu que marcas empregadoras são todas de qualquer tamanho, de qualquer porte, de qualquer região onde você está no Brasil. E você vai responder de acordo com esse seu segmento, né? Sua realidade para você ir colocando em prática tudo isso aqui que a gente falou. Então, baixa esse material, faça o exercício, aproveita e me dá um feedback, entra em contato comigo para me falar pelas redes sociais, né? Instagram, LinkedIn, todas que você conhece, ó, meu @ está aqui, calma, aqui, enfim, tá aqui atrás de mim. E aí vocês vão me falar o que vocês estão achando, me dá esse feedback, que isso é muito importante, faz um sinal de fumaça que seja, me conta o que você está achando dessas aulas, mas eu quero encerrar te mostrando aqui, ó, o esquema do que nós veremos nessa próxima aula, tá bom? Nós vamos conhecer como trabalhar, né, como construir esses pilares do EVP que a gente falou até aqui, que são a primeira que nós vamos abordar, o diagnóstico, que é a parte mais legal aí para você conhecer mais a fundo, ter os números, ter as métricas da sua empresa, que é muito importante que um profissional de RH estrategista tenha. E aí você vai conseguir mapear, né, quais são as necessidades, as possibilidades, o que os seus colaboradores querem para construir essa marca empregadora aí forte. Depois nós vamos falar sobre cultura e saúde mental, que também é muito importante, né? Porque a gente precisa de um ambiente favorável, e aqui em ambiente, inclusive, inclua-se gestores, liderança, toda a governança, como é que eles relacionam com esse assunto, como é que está a maturidade deles, né, para a construção de marca empregadora. Porque eu tenho uma má notícia aqui para você, profissional de RH, você não vai conseguir construir uma employer branding de sucesso, uma marca empregadora de sucesso sozinho. Você precisa de aliados. E um RH estrategista sabe que precisa de aliados. Então, aqui a gente vai saber mais um pouquinho sobre isso, como fazer, né? Como que está a maturidade, aí o nível, né? Para você começar a colocar isso em prática. Em desenvolvimento, a gente vai falar sobre as possibilidades de crescimento aí dentro da sua empresa, levantar a necessidade de treinamento, planos de desenvolvimento individual, o que você pode fazer para apoiar as pessoas a crescerem, a ascenderem aí na carreira. Avaliações de desempenho, feedback, tudo isso vai encaixar aqui em desenvolvimento. E em comunicação, a gente vai entrar nesse assunto que a gente já falou bastante, que é onde a gente faz a parceria com o pessoal de comunicação, relações públicas, marketing, né? Jornalistas, enfim, seja qual forem os nomes aí dos cargos na sua empresa, é o pessoal que vai te apoiar aqui nessa comunicação interna, que é o endomarketing, e externa, que é como jogar isso para o mundo, como colocar isso nas redes sociais, como trabalhar a sua marca empregadora de maneira externa. E é por isso que isso é o último, né? Porque a gente tem que fazer isso passo a passo para não jogar nas redes sociais uma realidade não tão real, né? Um fake aí, que a gente já tá cansado de fake news, né? Então, ó, muito obrigada por vocês terem vindo até aqui. Eu espero vocês na próxima aula. Não esquece de baixar o exercício, de me dar um feedback. Um beijo, até a próxima.